Olá pessoal, tudo bem? Eu sou João Abduni, eu sou analista CNPI aqui na Levante Corp, eu também sou contador de formação e a gente vai dar continuidade aqui ao Levante Educacional na nossa segunda aula, seguindo aí com balanço patrimonial. No episódio de hoje nós vamos comentar aí um pouco sobre o que são os passivos e também o patrimônio líquido das empresas. Vamos lá? Antes da gente iniciar falando de passivos e patrimônio líquido, a gente vai dar uma rápida relembrada no que é o balanço patrimonial como um todo, né? O balanço patrimonial ele é formado de ativos, passivos e patrimônio líquido, feito de partilhas dobradas. O que são isso? Tudo que a gente tem do lado do ativo, ele precisa estar espelhado no lado passivo mais patrimônio líquido, ou seja, ativo é igual à soma de passivo mais patrimônio líquido. Como a gente pode observar aqui, as principais contas do passivo são divididas em passivo circulante e passivo não circulante. Essa segregação é feita pelo tempo. O que a empresa espera pagar nos próximos 360 dias fica classificado no passivo circulante. O que ela espera pagar acima de 365 dias fica classificado no passivo não circulante. Já o patrimônio líquido é o capital destinados aos sócios, o que a empresa deveria remunerar ou ter ali sob sua posse, que é referente ao dinheiro que é dos sócios acionistas, controladores de uma empresa, no caso aí de companhias de capital aberto, que é o nosso principal foco aqui. Então a gente vai entender um pouquinho mais o que são os passivos, né? A definição. Passivos representam obrigações e compromissos financeiros que uma empresa possui com terceiros. Esses terceiros são fornecedores, bancos, funcionário, o governo. Esses são os principais aí componentes que formam as contas do passivo. Passivo circulante e não circulante, como a gente falou, são segregados pela velocidade que a empresa espera pagar aquelas obrigações. Agora a gente vai falar um pouco das principais contas do passivo. A primeira aí, usualmente mais líquida, que a empresa deve pagar primeiro, costumam ser seus fornecedores. São aqueles parceiros que vendem mercadorias para a companhia para que ela possa prestar aí os seus serviços. Usualmente, paga-se fornecedores entre 30, 60, 90 dias. Usualmente, fornecedores são contas que ficam no passivo circulante. Tributos a pagar são impostos que a empresa deve pagar ao governo estadual, federal. Existem impostos aí para todas as esferas públicas. E empréstimos são contratos que as empresas fazem de curto ou longo prazo com instituições financeiras para financiar capital de giro ou mesmo expansão de suas operações, sejam elas fabris, carros, plantas produtivas aí, ou aquisição de outras empresas que a empresa queira adquirir. Empréstimos podem ser classificados tanto no curto quanto no longo prazo, dependendo da natureza da operação que essa empresa está realizando junto aos seus financiadores. Aqui a gente vai observar um pouquinho mais quais são os tipos de impostos que uma empresa paga no Brasil, né? O primeiro dele é o imposto de renda, o IRPJ, né? Imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, né? No Brasil, ali ele costuma cobrar ali 25% das empresas que têm lucro de alíquota, né? Nós também temos ali o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Em muitos dos casos, a alíquota do IPI de cerca de 9%. O próximo imposto que a gente vai comentar é a contribuição social sobre o lucro líquido. Usualmente, as empresas de capital aberto teriam aí uma alíquota base de 9% sobre este imposto. As empresas podem conseguir benefícios tributários e pagar menos do que isso, principalmente as muito grandes. Sei lá, você negociou com o governo, vou abrir uma fábrica em tal estado, em contrapartida vou receber um benefício fiscal. Ambev, por exemplo, é uma empresa tem uma planta fabril no Amazonas e tem uma série de benefícios fiscais por conta disso. PIS, que é o Programa de Integração Social, também é um imposto pago ali, usualmente ligado à folha de pagamentos. COFINS, Contribuição para Financiamento de Seguridade Social, outro benefício ali pago ligado às folhas de pagamento. Todos esses tributos que eu falei nesse momento, eles são tributos federais. Agora a gente vai passar para o principal tributo estadual, o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria. Sua alíquota base é de 18%, ele pode ser menor, variando de estado para estado.
e também a depender de negociações que as empresas realizaram com o governo estadual. Tributos municipais, o principal deles é o ISS, o Imposto sobre Serviços, que também pode sofrer negociações aí em sua alíquota base com os municípios. Agora que nós já comentamos as principais contas do passivo circulante, nós vamos falar um pouco sobre o passivo não circulante, aquelas obrigações que a companhia paga usualmente com mais de 365 dias. Uma das mais importantes contas de longo prazo são os empréstimos de longo prazo. Usualmente, quando a empresa tem empréstimos de longo prazo, é porque ela está financiando expansão fabril, por exemplo. A empresa vai construir uma fábrica no Nordeste, por exemplo, consegue um empréstimo junto ao BNDES para pagar em 5 ou 10 anos, porque ela vai construir uma planta ali de petroquímico e aquilo vai beneficiar a economia daquela região. Então, ela consegue um empréstimo ali de um período muito longo para financiar a construção daquela operação. O empréstimo de longo prazo ele é um passivo não circulante, coisa que a empresa vai pagar com uma duração mais longa do que 365 dias. Outro passivo não circulante muito conhecido são as provisões para contingência. Provisão significa uma estimativa, a melhor estimativa que a empresa tem. Contingência é algo que pode acontecer ou não. Existem contingências tributárias, cíveis e trabalhistas. Provisão para contingência são aqueles processos que uma empresa recebe e tem julgamento incerto, ou seja, ela pode ou não ser obrigada a pagar aquilo. Os advogados avaliam as causas como possível, provável, remota. As empresas são obrigadas a provisionar as causas prováveis e divulgarem notas explicativas no balanço, na demonstração financeira, as causas possíveis. Por exemplo, Brumadinho e Mariana na Vale são provisões para contingências. Montante que a empresa provavelmente vai ter que pagar, mas você não sabe exatamente quando e nem quanto a empresa vai pagar. São exemplos aí de provisões para contingências. Agora a gente vai comentar um pouquinho aí do patrimônio líquido. O patrimônio líquido é formado aí pelo capital de sócios, ou seja, aquele capital social que a empresa integralizou no momento da sua abertura ou então em momentos posteriores com um follow-on, por exemplo. A gente tem aí uma série de empresas que capitalizaram via Bolsa de Valores com follow-on. Esse dinheiro vai para o capital social. Reservas de capital são contas que a empresa segura em seu patrimônio ali, retido, que ela não distribua em forma de proventos. É um montante resguardado ali no capital social da companhia para possíveis investimentos futuros. Outra conta que movimenta o patrimônio líquido anualmente ou trimestralmente são lucros e prejuízos acumulados. Se uma empresa ofere lucro, o seu capital social aumenta. Se ela tem prejuízo, o seu capital social diminui. Então, uma empresa que tem muito prejuízo, como são o caso das empresas aéreas, a empresa pode chegar até patrimônio líquido negativo. Uma empresa que tem muito lucro, como é o Banco Itaú, por exemplo, esse patrimônio líquido vai crescendo ao longo do tempo, tornando a empresa cada vez maior. O dinheiro dos acionistas é cada vez maior ao longo do tempo. Agora, na tela, nós podemos observar ali um balanço de uma empresa de bolsa, o balanço da própria bolsa, a B3, aqui, Brasil Bolsa Balcão. Repare como a gente tem ali o passivo e patrimônio líquido da empresa, que é separado também em circulante, não circulante e patrimônio líquido. Nós podemos reparar ali que o balanço da B3 ele tem fornecedores, obrigações em encargos de salários, que são os funcionários da empresa, impostos e contribuições a recolher, empréstimos, no caso da B3, dividendos a pagar, ou seja, uma empresa que deu lucro e tem que pagar proventos aos seus acionistas. Também ali ela tem custódia, né? Como uma empresa de bolsa, ela tem custódia dos seus clientes nos seus passivos. No passivo não circulante, a empresa tem empréstimos e financiamentos de longo prazo para financiar suas operações, expandir ali seus bancos de dados. A B3 é uma empresa de tecnologia, no final do dia precisa estar investindo ali em capacidade tecnológica, provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas, as chamadas provisões para contingências, e ali, no lado do consolidado, vocês reparam os saldos ali dos montantes, tanto do ano de 2023 quanto do ano de 2022. Lembrando sempre que para empresas de bolsa de valores, usualmente a gente vai analisar o consolidado. Mais abaixo nós temos ali patrimônio líquido da empresa, quanto ele variou, o capital social, foi o que os acionistas investiram, reserva de capital, reserva de lucros, que foram os lucros não distribuídos em forma de proventos, e dividendos adicionais propostos, montante que a empresa deve vir a pagar aos seus acionistas em algum momento. Você soma ali
o passivo circulante mais o passivo não circulante, mais o patrimônio líquido, e você tem ali o total de passivo e patrimônio líquido da empresa. Esse montante precisa ser idêntico ao total do ativo circulante mais o não circulante na empresa. Ativos e passivos mais patrimônio líquidos precisam ser do mesmo tamanho em todas as empresas. Essas duas primeiras aulas, elas foram compostas ali do balanço patrimonial. É uma matéria de contabilidade base, contabilidade introdutória, para que as pessoas que estão inseridas no mercado financeiro tenham um pouquinho mais de conhecimento sobre a contabilidade, mais precisamente sobre o balanço patrimonial. Então, nós falamos de ativo, passivo, patrimônio líquido, a estrutura básica do balanço patrimonial. Também comentamos um pouquinho sobre o CFC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que são os documentos que regem aí as normas contábeis no Brasil. Nas próximas aulas, nós vamos falar da demonstração do resultado do exercício, a DRE, demonstração do fluxo de caixa e também das notas explicativas. Então, a gente vai começar aí com 5 aulas que falam aí sobre o básico da contabilidade. Mais à frente, vamos falar de valuation, questões setoriais de bolsa, como petróleo, minério, bancos, utilidade pública, assessores de investimento, quanto investidores tenham aí mais conhecimento de como funcionam a língua dos negócios, a contabilidade das empresas que eles estão investindo, tenham mais poder de análise ali, tanto para assessorar seus clientes, como para investir propriamente dito o seu próprio dinheiro. Eu sou João Abduni, eu sou contador de formação e agradeço muito a sua atenção em mais esse episódio aqui do Levante Educacional. Muito obrigado, um forte abraço. Tchau, tchau.